Voltando, meus queridos. Tá com som, né? Gente, segundo tempo da nossa aula de hoje, dia 31 de agosto de 2022, tá? A gente está conversando com vocês sobre Designer Think. No primeiro tempo, a gente focou bastante no termo designer, né? Para vocês entenderem que designer é uma solução, tá? E aí a gente ficou num ponto que eu queria chamar bastante atenção para vocês, sobre a criatividade. Eu perguntei para vocês lá no começo da aula, alguns alunos não estavam aqui presentes. Eu volto e pergunto: e aí? Você se considera uma pessoa criativa, tá? Coloca para mim aí. E aí, eu me considero uma pessoa criativa, tá? Talvez depois de eu ter falado tanta coisa assim, parece que é uma realidade até um pouco distante. Ih, professor, acho que eu não sei não, tá? Acho que eu não sou isso não. Fazer, mudar um produto, pensar tanto em detalhe. Gente, o que eu mostrei aqui para vocês, o que eu citei, eu exemplifiquei para vocês, são soluções de profissionais, né? De pessoas que já estão com experiência de mercado, que já estão anos de mercado, estudando aqueles produtos, estudando cliente, né? Então a gente vai, né? Cria um óculos diferente, pensa no frasco do vidro, pensa, né? No andar da criança, né? Vocês estão aqui para ter esse aspecto. Mas no dia a dia de casa, né, o criativo pode estar aí associado à arte, né, a gostar de desenhar, de cantar, de escrever uma poesia para poder expressar o sentimento, né? Tem pessoas que vão conseguir melhor, né, projetar isso de forma musical, poesia, tá? Tem pessoas que vão querer pensar no aspecto visual, da roupa, da maquiagem, tá? Tem gente que vai projetar isso talvez na comida, né, e mudar, né, e tentar cozinhar, certo? Tem várias soluções, né? A criatividade, ele tá nesse aspecto da proposição de uma solução para um problema. E aí, você se considera uma pessoa criativa, certo? Você tenta encontrar caminhos diferentes para o que é feito todo dia, certo? Fazer uma coisa nova, diferente. Comenta aqui para mim no chat que eu quero saber. E aí, Franciele, você se considera uma pessoa criativa? Tá? Comenta aí que eu quero saber, tá? Pessoal de Manuel Emídio, meu muito bom dia, tá? A Milena, tá? Que eu conheci no domingo, tá? Infelizmente eu não pude conhecer os demais, tá bom? Foi corrido, foi muito agitado naquele dia. Quando eu voltei para poder ver, vocês já tinham saído, tá? Mas eu conheci Milena, tá? Nossa aluna do curso técnico de Manuel Emídio na cidade de Bom Jesus, tá? Lá na revisão, eu estava lá com vocês. Então, meu abraço a todos, tá bom? Vamos nós, pessoal. Então, gente, o que eu quero chamar aqui a atenção para vocês, tá? Eu mostrei aqui várias rodas aqui de propósito, porque a gente tem uma força de expressão, tá? Não adianta inventar a roda, né? E de fato, não adianta inventar a roda porque ela já foi inventada, né? Então, como é que a gente pode ser criativo com produtos que já existem, tá? Olha aí, as rodas são vários tipos de roda, né? Elas mudaram com o tempo, né? Elas mudaram por algum motivo. Elas mudaram porque o chão mudou, tá? É, o chão mudou de roça, do calçado, né? Para um paralelepípedo, mudou para um trilho de ferro, mudou para o asfalto, porque o carro mudou também, ele ficou mais pesado, ele deixou de ser uma carroça, né? E agora é um carro cheio de metal. Então, eu não preciso de fato inventar uma nova roda, né? Uma outra coisa que não seja roda. A roda ela já está ali, ela já foi criada. Inclusive, ela demorou muito para ser criada, mas quando ela foi criada, a única coisa que eu preciso é mudar essa estrutura para conferir mais resistência, para conferir mais durabilidade. É ali onde eu preciso pensar, certo? Ser criativo não é precisar encontrar uma roupa completamente nova que ninguém nunca inventou. Ser criativo é propor uma solução
aquele produto que já estava ali dentro do mercado, certo? E é por isso que eu preciso conhecer muito bem o meu produto, é por isso que eu preciso conhecer muito bem o meu cliente, tá? Lembra lá do exemplo que eu disse para vocês, dos Imagineers que andavam engateando no parque de diversões para poder ver o que as crianças viam, certo? Então é isso que a gente precisa entender, tá? Se colocar no lugar do meu cliente para justamente ter essa solução, às vezes pode ser uma solução visual, tá bom? Pense da seguinte forma: a grande maioria dos produtos industrializados foram criados pelo homem em algum momento e eles criaram a partir de um problema. E é assim que nasce essa ideia do design think. Vamos falar mais sobre esse design think, tá? Que tem a ver com essa solução de problema e com esse pensamento, tá? Existem 3 valores que permitem, né, que permutam a ideia do design think, tá? Ou pensamento em designer, tá? O primeiro valor é a empatia. Eu já exemplifiquei para vocês essa ideia da empatia, tá? Então a gente tem aí, ó, o primeiro ponto da empatia, tá? O que que é empatia, galera? A gente fala muito de empatia nas aulas de linguagens, né? Na aula de literatura, na aula de redação, né? É aquele lado de se colocar no lugar do outro, certo? É nessa, né, do cliente, né, do Imagineer da Disney que estava lá engateando, tá? É nessa também do eu do que eu testei o exemplo, né, do Elon Musk, né, que estava morando num apartamento bem pequeno, tá? É claro que tem todo um jogo, tem todo um quê de marketing da ação dele, tá? Mas nessa de eu vivenciar o que o meu cliente está passando para entender o que é um problema, certo? Para entender, existe uma expressão asiática que fala assim, hein? Calçar o sapato do cliente, que a gente usa até hoje, tá? Embora hoje não tenha tanto sentido prático, tá? Porque a gente não tem a profissão do sapateiro, ela vem ficando defasada dia após dia, tá? A gente quase não vê mais esse tal de sapateiro que cria o sapato no pé do cliente, que a gente conserta o sapato, até que tem o sapateiro, mas cada dia a gente perde mais. Ah, tá ruim, escolhe outro, compra outro, descarta esse. A gente tem muito essa cultura agora, tá? Mas houve um tempo em que a gente projetava, o sapato era pensado para o nosso pé, em que se estava incomodando, o sapateiro tinha que saber exatamente onde estava incomodando, tá? Normalmente nós como clientes, a gente não sabe de explicar, só sabe que não tá legal, certo? E aí é a hora da gente poder entender as dores daquele cliente, certo? A gente vai mostrar aqui para vocês que a gente tem técnica para isso, tá? O mapa da empatia é um desses, tá? Vou já mostrar para vocês o mapa da empatia, tá? Mas é isso, tá? A empatia é essa capacidade inata dos seres humanos ligados a sentir as dores. E ele é inata? Como assim, professor? Bom, tá? Em geral, a maioria das pessoas, tá? É claro, excluindo aí alguns distúrbios psicológicos que a gente pode ter, tá? É, é, Mas ele é inato em que aspecto? Quando a gente pega um bebezinho bem novinho, coisa de 1 ano no máximo, tá? Se você tá, ele tá te vendo. Se você tropeça, se você machuca, que você reclama, ai, tô com dor, esse bebê também faz você fazer uma carinha de triste, de querer chorar, embora ele nem tenha se machucado. Por que que é isso? Tá? Isso é empatia, é dele sentir a dor que tu tá sentindo, tá? Eu nem gosto muito da expressão de se colocar no lugar do outro, porque como a gente vai ver já já, tá? A gente meio que, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente vai falar uma frase assim, tipo, ah, mas se você eu não fazia isso, não. Se você eu faria de forma diferente. Isso não é se colocar no lugar do outro, tá? Se colocar no lugar do outro é, de fato, sentir a dor que o outro está sentindo. E essa dor é o problema, tá? De acordo com Dave Patake,
Empatia é o poder que as pessoas têm para ver o mundo através dos olhos dos outros ou por meio dos olhos dos outros. E esse outro, ele tem uma história diferente, ele tem uma realidade diferente, ele sente de forma diferente. Então, às vezes, teu irmão, ele tá reclamando de uma coisa, e tu fala, ai, me dá que você é enjoado, tá? Poxa, meu irmão, tá? Ele tá aqui do meu lado e tal, eu cresci com ele, ele passou pelas vivências que eu estou passando e a gente é diferente. Ser empático é isso, é tentar olhar para aquele irmão que eu chamo de chato, enjoado e tal, e entender que ele está enxergando um mundo diferente, que às vezes o que eu acho besteira, para ele é muito sensível, tá? É um lugar muito forte. E aí é esse momento a gente parar, respirar fundo e falar, mas por que que isso está ruim para ele, certo? Como eu, tá? Posso interferir ou como nós, aí melhora a frase, tá? Como nós podemos encontrar um meio termo para que não seja desconfortável para mim nem para ele. Aí a gente entra no segundo valor do design thinking, tá? Que é a colaboração. Em geral a gente não trabalha sozinho. Tá? Então, em geral, quando a gente fala em design thinking, a gente fala em trabalho colaborativo, um trabalho com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, tá? Para quê? Para que a gente possa projetar, ter essa visão, tá? Com soluções. Às vezes, o que eu enxergo, tá? Eu encontrei uma solução incrível, fantástica. Mas aí a Franciele vai falar assim, mas sei não, hein? Mas eu acho que subindo daí, as pessoas podem enxergar de forma diferente, tá? Então, às vezes, tu quer até propor uma solução legal, uma conversa, um diálogo interessante, tá? Mas outras pessoas podem encontrar problemáticas para aquela tua fala, tá? Agora, por exemplo, a gente está no período eleitoral, campanha política, por exemplo, tá? Eu não vou entrar ainda em exemplos aqui, até porque não cabe para mim. Mas, meus queridos, a gente tem uma equipe. Cada um deles, a gente chama até de equipes de marqueteiros, de marketing, tá? As equipes de marketing dos candidatos, seja para presidente, governador ou deputado, senadores também, tem que estar muito energética, justamente por conta disso, porque às vezes vocês os candidatos, né, e a equipe de marketing pode encontrar uma solução, tá, inteligente, e aquilo ali ser pauta para a crítica da oposição. Tá? Então, se eu não tenho uma equipe muito diversa, certo? A solução que eu encontrar, vai ser problemática. Tá? Vou sim encontrar problemas. Então, essa ideia da colaboração é aquela ideia de que tem várias mentes pensando, cada uma pensa num aspecto diferente e vai propor uma solução também diferente. Por fim, o último valor, não por isso menos importante, pelo contrário, muito mais importante, é da experimentação. É aquela de não de sair da ideia e vir para a prática, colocar no papel, tá? Não adianta eu falar, tive uma ideia legal, tá? E de fato, a gente tem muita ideia legal, mas e aí? Para onde é que ela foi? Certo? Na hora que a gente coloca no papel essa ideia, a gente começa a ver o quão difícil ela é de ser executada, de sair, de ser da sua viabilidade, tá? Gente, uma das características importantes, tá? É sim, beleza. Tive uma ideia, essa ideia foi muito legal. Eu vou colocar aqui no papel. E quando eu digo colocar no papel, de fato é escrever ela. Na hora que a gente escreve a ideia, vocês vão ver como ela é difícil de ser executada. Você fala, ih, vou fazer isso aqui, não, dá trabalho, tá? Mas beleza, vamos lá, vamos tentar fazer, vamos executar, tá? Quem já tentou fazer um bolo, tá? Comenta aí pra mim no chat, quem que gosta de fazer. Tem gente que gosta de fazer, certo? Tem gente que nunca pegou numa farinha para fazer bolo na vida, tá? Nossos alunos aqui são bem diversos, tá? Tem aluno que nunca cozinhou e tem aluno que eu sei que aí, ó, é mãos de fada para poder cozinhar no quesito cozinha, tá? Comenta aí para mim se vocês gostam, se vocês não gostam de cozinhar. Mas quem já tentou fazer aí um bolo da vida, o mais simples que seja, sabe que dá erro, dá problema, tá? Ih, solou o bolo. Ih, queimou, professor, esqueci no fogo.
tá? Então a experimentação ela é justamente esse aspecto, tá? Do eu ir fazendo e percebendo quando é que dá certo, quando dá errado. Eita, mas eu tenho uma receita, professor, que ela é infalível, certo? Fica ótima. Aí eu vou lá, pego a tua receita, faço em casa e não deu certo, não. Certo? O que foi que a gente errou? Tá? Isso é um aspecto muito bom, muito interessante no aspecto de qualidade final do nosso produto, tá? Por que que o frasco tem que ser âmbar? Para não dar defeito no problema no produto final ali atrás. Quem trabalha com culinária e com comida, eles têm receitas muito rígidas, tá? Inclusive em gramas, tem que pesar tudo. Por quê? Para poder o produto final chegar igual para todos os clientes. Imagina tu comprando um bolo, aí tem um recheio super suculento, você fala, eita, que recheio bacana e tal, esse bolo é um bolo de aniversário, né? Aí tu fala, não, pois eu vou contra... Tu comeu no aniversário da Franciele esse bolo. Aí tu fala assim, ah, não, hoje é aniversário da Érica, a gente vai pegar esse bolo, tá? E aí a gente vai comprar um bolo na mesma padaria, no mesmo confeiteiro, pra poder o quê? Pra ser gostoso, né? Pra Franciele comer, mas pra todo mundo comer. Na hora que chega lá o bolo ruim, seco, esfarelento, quase não tem recheio. A mesmo fabricante, o mesmo bolo, certo? E isso aí vocês vão trabalhar nas disciplinas de gestão de produção, tá? Vocês vão ter aulas sobre produção, sobre gestão, tá? E aí o professor vai falar sobre melhoria, sobre técnicas de melhoria, tá? E isso a gente está dentro do design também, a qualidade final do meu produto, certo? A gente precisa manter essa qualidade, a gente precisa levar isso. E parte da experimentação é isso, é testar, retestar, testar de novo, até a gente encontrar uma fórmula ou um jeito, certo? Que seja de fato uma solução, que seja funcional, que seja viável e, claro, utilizando as outras premissas também, da empatia e da colaboração, tá? Provavelmente um dos primeiros cuidados que se deve ser tomados ao se deparar com um problema, tá? Então encontrei um problema para ser solucionado, tá? É tentar solucionar o problema com a frase eu faria, ou se eu estivesse com esse problema, eu faria assim. Sabe quando a gente faz muito? Ó, o seguinte, isso aqui tem a ver com o princípio da empatia, tá? Onde é que a empatia é importante, tá? Normalmente vocês falam muito sobre empatia nas disciplinas de linguagens, né? Nas aulas de redação, nas aulas de literatura, tá? E normalmente as pessoas vão dizer para vocês desenvolverem empatias, vocês devem ler livros, vocês devem assistir filmes. Por quê? Porque eu passo a viver a realidade daquela outra pessoa com outros olhos. Isso é maravilhoso. A arte, a arte ele tem esse papel pra gente, tá? Esse papel de nos oferecer essas vivências que eu não estou vivendo. Eu posso entrar dentro de um presídio, entender como as relações entre os presos acontecem sem mesmo nunca ter pisado lá dentro, tá? Eu posso entender a realidade de uma mulher que vive nos Emirados Árabes, certo? Sem mesmo nunca ter saído do país. Qual é a dor que essa mulher sente? Certo? E isso a gente pode desenvolver empatia. Só que muito cuidado. Quando a gente está assistindo, principalmente quem gosta de assistir as novelas, e aí ó, o pessoal noveleiro que está assistindo aí o Pantanal, né? Ou outros, tá? E aí o pessoal que está assistindo a novela começa a se irritar com a mocinha, né? Com a donzela encantada. Eu nem sei se Pantanal é assim, é desse jeito, é? Também não, eu tô aqui, pessoal. Yara também não assiste o Pantanal, tá? Então, às vezes, o personagem principal nem é essa donzela, mocinha, bobinha e tal, né? Mas tem muitas novelas e muitos filmes que são desse jeito, né? A personagem principal é bobinha, é mocinha, e aí você fala... Aí ela fica cometendo, caindo nos mesmos erros, nos mesmos vacilos. E aí você se irrita e você diz, meu irmão, te alui, tu não tá vendo isso. Ele já fez isso e isso contigo, aprende. Ah, mas se fosse eu não faria um negócio desse. Eu esculhambava logo, eu dava logo um tapa na cara dela e tal. Você é efusivo, né? Isso é ser empático? Não. Olha só essa frase. Ah, mas se fosse eu dava logo um tapa. Você está projetando você naquele local, certo? Esse é o primeiro cuidado que a gente tem que ter em ser empático,
tá? De entender que ela erra várias e várias vezes e que provavelmente ela vai continuar errando. E aí, como é que a gente pode encontrar uma solução para um problema de uma pessoa que está o tempo todo cometendo os mesmos erros e que fica ali, ó, naquele processo de autossabotagem, certo? Aí talvez já seja um aspecto para um psicólogo, para um psiquiatra solucionar, certo? Mas ser empático é isso, é entender que essa pessoa está ali, ó, na cometer os mesmos erros. Uma novela como essa, um filme como esse, me ajuda a entender que sim, isso no mundo real também acontece. E que vai ter aquela pessoa que está ali, ó, cometendo sempre os mesmos erros, sempre naquele mesmo estilo, sempre naquela mesma vibe. Certo? E não adianta a gente ser efusivo. Quando a gente está sendo efusivo, assim, ó, a gente, ó, frase final, ó, a gente, quando focamos no eu, a gente esquece o outro. Em outras palavras, a gente tem uma expressão idiomática aqui no Brasil, tá? Que é pensar fora da caixa, né? A gente precisa sair dos nossos padrões, sair do meu jeito de pensar e entender que existem outras formas de pensar. Ó a charge que a gente tem aqui, ó. Não adianta sair da caixinha, tá? Tem gente que usa casinha também, tá? Não, pensar fora da casinha ou fora da casinha, tá? Não adianta sair da caixinha se ela não sair de você, tá? Olha lá, a pessoa saiu dessa forma de pensar, mas a cabeça, ó, continua quadrada, tá? Então não adianta, você não vai conseguir se encaixar em lugares em que a cabeça precisa ser esférica. Ser empático é isso, é tentar olhar para aquela dor do outro. E é muito delicado, tá? Quando o cliente chega pra gente e fala, principalmente com roupa, tá? Tá incomodando. Imagina você como costureira, tá? Precisa pensar, não tá incomodando aqui, certo? Aí você já fala logo, eita, ô cliente enjoada, toda roupa que eu faço ela reclama de tudo, tá? Mas será que eu não preciso entender, entendeu? Será que é uma linha que sobrou? Será que o tipo de linha pode interferir nesse processo? Será que é o tecido? Tá? Poxa, eu já sei que aquela cliente sempre se incomoda nesse lugar, nessas costuras. Será que agora, nesse novo modelo que eu estou fazendo, ela já fiz 3 vestidos para ela, estou no quarto. Ela sempre reclama de determinados pontos. Será que eu não vou sugerir para ela um tecido que seja mais confortável? É mais caro, mas que aí vai conferir esse conforto para ela, tá? Esse é o lado do empático, de entender aquela dor e tentar encontrar uma solução. Beleza? Design Think, tá? É um método, tá? Dentro dos métodos Design Think, tem um dos métodos que é conhecido como o método diamante duplo, tá? Esse método ele foi desenvolvido em 2005 pelo Conselho de Designer do Reino Unido e inicialmente era apenas utilizado por designers de um modo geral, tá? Profissionais. No entanto, percebeu-se que o processo poderia ter inúmeras aplicações e ele foi criado para solucionar problemas de clientes através da inovação. E isso a gente utiliza na educação, isso a gente utiliza no empreendedorismo de um modo geral, certo? Costureira, professor, advogado, dentista, a gente utiliza esses métodos sempre, tá? O duplo diamante, ele é um diagrama, tá, formado por 4 triângulos conectados para retratar as 4 fases do processo para levar à inovação. Pensamento que acontecem no caminho. Então, bora lá. Mostrar esse diamante duplo. Vocês conseguem ver um diamante aqui, né? Provavelmente não, mas bora entender o que, que seriam isso, tá? Vocês estão vendo aí 4 triângulos, né? Esses triângulos estão meio que de ladinho aí, mais ou menos, tá? A gente tem o primeiro triângulo aqui, a gente tem o segundo triângulo, a gente tem o terceiro triângulo, a gente tem um quarto triângulo, certo? Vou apagar aqui esses rabiscos, tá? E vou chamar a atenção para vocês em alguns pontos, tá? Como é que esses triângulos eles são construídos,
tá? Eles são construídos a partir de momentos ou pensamentos em que a gente vai tendo, o que a gente vai construindo, tá? Então, a gente inicia em determinados pontos e a gente termina em outros 2 pontos, certo? Ponto 1 é o ponto onde a gente inicia a nossa jornada. A gente tem algum produto e a gente começa a se incomodar. A gente precisa pensar para poder projetar, certo? Então, é o cliente que chega lá reclamando e a gente não entende muito bem o porquê que ele está reclamando. Poxa, eu faço roupa sempre, sempre, e ninguém nunca reclama, mas essa cliente aqui está começando a reclamar. O que, que seria? Tá? Então, ali começa o meu questionamento. Eu nem tenho necessariamente um problema de fato, mas olha só quem eu sou. Tá? Eu sou a costureira que sempre faz roupa e nunca tive problema. Então, eu estou acostumado a fazer roupa daquele jeito. E eu posso afirmar com categoria que eu sei fazer aquele produto. Pense aqui que você é essa costureira com a mente fechada, pensando dentro da caixa. Tá? Provavelmente, isso vai ser interferido, isso pode ser projetado para qualquer outra profissão. Eu estou dando o exemplo da costureira para poder a gente ficar dentro desse exemplo, tá? Então, a primeira coisa que eu preciso pensar é conhecer, tá? Eu preciso conhecer outros lugares. Aí, ó, o meu pensamento, ele tá aqui, ó, nesse pontinho número 1. Se a costureira não é aberta a pensar em lugares diferentes, ela vai continuar nesse ponto 1 e acabou. Não vai solucionar problema nenhum. A primeira coisa que ela precisa fazer é conhecer outras realidades, certo? Entender quem é aquela cliente, estudar mais sobre tecidos, tá? Normalmente a gente faz muito workshops, tá? Toda profissão, praticamente toda profissão, tem formações diferentes. Pode ser para um workshop, pode ser um congresso, pode ser um curso técnico superior da área, para me dar capacidade e possibilidades de visualização. Então, o meu pensamento que estava todo dentro desse pontinho, ele começa a ganhar projeções e caminhos diferentes, certo? Ele passa a se divergir, ok? E aí, quando eu entro dentro desses vários conhecimentos, quando eu assisto vários vídeos no YouTube, quando eu faço vários cursos online no EAD, eu começo a perceber e a selecionar. Falei, beleza, isso aqui talvez não seja exatamente um problema que eu esteja enfrentando, tá? Talvez eu começo a entender que talvez tecido seja algo muito mais palpável. Dentro de tecido, a gente tem vários tipos de tecido, certo? A gente tem vários tipos de linha que podem, de fato, me colocar ali, colocar um forro, não colocar um forro. Isso é algo muito mais viável do que negócio, do que venda, Não, eu não quero vender, eu quero encontrar uma solução para aquele problema. E aí, quando a gente tem vários tipos de ideias, eu preciso começar a fechar essas várias ideias em um ponto só. Certo? É aí que nasce a solução do problema? Não. É aí onde a gente encontra, de fato, o problema, que é o ponto 2, certo? O ponto 2 é onde a gente encontra, de fato, o problema, certo? Quando a gente vê que, pera lá, descobri aqui que o meu caminho é entender e estudar mais sobre tecidos, tá? Os vários tipos de tecidos que tem. Poxa, o primeiro caminho que eu fiz foi saber que tem muita coisa de costura que eu ainda não sei, mesmo trabalhando anos e anos e anos com costura. Tem um monte de coisa que eu não sei ainda, tá? Gente, esse pensamento de, eu trabalho há 10, 20 anos, eu sei sobre isso, ele cai por terra sempre, tá? A gente sempre tem que aprender algo e a gente sempre está aprendendo algo, tá? Sempre, tá? Inclusive nós, professores, né? A gente aprende muito no dia a dia, nas aulas, com os comentários que vocês fazem, tá? Com as perguntas que vocês fazem, a gente aprende muito
com as vivências de vocês. E aí, quando a gente encontra o problema, o que que acontece? Eu vou ter que aprender mais sobre, de fato, sobre aquele foco. Tá, beleza, agora o problema é o tecido. Não é venda, não é, é tecido. Vamos bora lá. Que tecido é o ideal? E aí a gente vai começar a estudar mais e mais tecidos. Os pensamentos, de novo, eles se projetam, eles vão começando a ganhar divergências, certo? E aí, claro, né, a gente começa a lapidar esses vários tecidos, utilizando técnicas diferentes, certo? Não, vamos lá, vamos tentar usar, praticar. Aqui a gente começa a experimentar. Essa última convergência aqui, a gente começa a experimentar. Eu vi aqui uma técnica de um tecido, de uma costura diferente, certo? Uma técnica de fazer uma costura invisível, uma técnica de fazer botar um forro, uma técnica de usar um outro. Vou começar a testar, ver qual é o mais viável, começar a lapidar. Aí a experimentação entra. E aí a gente entra no terceiro pontinho aqui, ó, que é o ponto ligado à solução do problema, tá? E aí no 3, então aqui, ó, no 2 nós temos o que a gente considera o problema, e no 3 nós temos a solução. E aí um detalhe importante, tá? Quando a gente chega na solução, ótimo, beleza, encontrei a solução para esse problema, mas talvez eu possa encontrar outros problemas em todo esse caminho. Professor, por que que o termo é diamante duplo? O que que isso aí, esses triângulos aí tem a ver com diamante duplo? A estrutura, a cara, a aparência, né? Lembra ou remete um pouco à estrutura de um diamante. No caso, seriam 2 diamantes, tá? Por ser um método simples, intuitivo e cíclico. Cíclico por quê? Porque quando a gente chega no ponto 3, a gente pode reiniciar. A gente pode ser o início de um novo dilema ali dentro, tá bom? O diamante duplo pode ser aplicado continuamente nos seus projetos, a fim de solucionar problemas e aprimorar soluções existentes, tá? Então, a gente pode ter essa linha de pensamento para projetar soluções, né? Inclusive, existem outros métodos, tá? Como o ciclo PDCA, ciclo PDSA, né? O PDSA é o mais usado, que também tem essa ideia, tá? Da melhoria contínua, tá? Então, quando a gente pensa muito na qualidade, na solução de problemas, tá? Então, é um outro tipo de ciclo que pode ser associado aí à metodologia do Design Thinking, tá? Esse processo ele é dividido em 2 momentos, chamados diamantes, e cada um deles tem etapas conhecidas como etapas divergentes, naquelas que o pensamento precisa ser ampliado, tá? Por isso que a metodologia é pensamento em design, tá? Porque o pensamento ele precisa sair dessa caixa, tá? Então eu preciso ampliar, tá? Buscar muitas referências e aí depois a gente precisa, opa, pera, enxuga aqui, tá? Vocês, meus queridos, estão num curso técnico concomitante ao ensino médio. Vocês estão num momento muito legal da vida de vocês, tá? E aí eu sei que vocês vão estar olhando assim para um lado e vão estar dizendo assim, ai meu Deus, pra que estudar história? Ô coisa chata, professor. Ai, professor, não atendo nada que o professor de física fala, professor. Só que aí tem um detalhe. Muita coisa vocês absorvem. Vocês acham que não absorvem, mas vocês absorvem muita coisa. As competências e habilidades que são apresentadas para vocês no ensino médio são tão variadas, certo? Que vocês conseguem ter uma mente muito aberta, uma mente muito diversa. Vocês estão num momento da vida de muita criatividade, muita inovação. Provavelmente nos próximos anos da vida de vocês, isso vai começar a fechar. Inclusive, essas primeiras disciplinas do curso técnico de vocês, elas são bem abertas para justamente ter essa fase, essa primeira fase, essa fase da divergência, de buscar, criar, de ter ideias, para depois a gente poder lapidá-las lá na convergência. Opa, essas ideias demais, algumas delas a gente não utiliza, algumas delas vão ficar ali para trás. Tá?
Então, a gente está aqui, ó, só para mostrar para vocês, tá? Esses diamantes, a gente tem, são fases diferentes, a gente tem dois tipos de diamantes, tá? Os diamantes, primeiro diamante é o diamante dos problemas, ele serve para gerar, de fato, um problema, definir o problema, tá? E a gente tem o diamante da solução, que é para encontrar esse problema, tá? Então, a gente tudo começa no ponto 1, que a gente pode chamar ele de gatilho, que é aquela cliente reclamando, mas que ela não sabe exatamente o que ela está reclamando, tá? Mas está ali acontecendo, certo? Tem uma coisa ali, mas a gente não tem o porquê daquela coisa, não tem a pergunta em si, certo? Então, a gente entra nessas etapas, tá? Observa que a gente tem 4 etapas aqui, só que dependendo do método do Design Think, a gente pode ter 5 a 7, certo? A gente pode ter 4, 5 a 7 etapas. Eu vou mostrar aqui para vocês essas 4, tá? Descobrir, definir, desenvolver e entregar, certo? Pode ser prototipar, tá? No entregar, certo? Então, cada uma delas aqui, ó, descobrir, definir, desenvolver e entregar são 4 principais etapas, mas dependendo da metodologia, nós podemos ter até 7 etapas. Eu posso subdividir alguma delas, tá bom? Bora conversar um pouquinho sobre cada uma delas, tá? Primeira etapa, aqui ó, um outro modelo de etapa de Design Think, tá? Descoberta, interpretação, ideação, experimentação e evolução, tá? A evolução é quando a gente reinicia meio que o ciclo e ele passa a fazer parte de uma metodologia de melhoria contínua, tá? Descoberta, eu tenho um desafio, como posso abordá-lo? Interpretação, eu aprendi alguma coisa, como posso interpretá-la? Ideação, eu vejo uma oportunidade, como eu posso criar? Experimentação, eu tenho uma ideia, como eu posso concretizá-la? Bora aqui para a prática, né? Cada uma dessas fases. Primeira fase é a fase da descoberta, tá? É a chamada fase da empatia. Nesse primeiro momento de expansão do duplo diamante, então, ó, o primeiro momento de expansão, está falando da divergência, tá? Do duplo diamante, entenderemos de fato quem está por trás do nosso problema. Tem aquele cliente que chega ali com uma dúvida, certo? É a cliente que chega reclamando de um bolo, é a cliente que chega reclamando do vestido, é a cliente que chega querendo fazer uma reforma na sua casa e você é um designer de interiores, tá? E essa reforma ela precisa ser pensada, tá? O design de interior tem que pensar até na luz que usa, viu, gente? Em que lugar a luz vai ficar, em que posição ela vai ficar, certo? O mapa da empatia é uma ferramenta, certo? É uma técnica utilizada para conhecer melhor seu cliente. Isso aqui vocês vão ter aulas focadas em vendas. E aí vocês vão voltar nessa técnica, tá? Ela é utilizada para conhecer melhor meu cliente. A partir do mapa da empatia, é possível detalhar a personalidade do cliente e compreendê-lo melhor. O mapa da empatia eu faço de 5 a 6 perguntas para identificar o seu público-alvo, assim de conhecer melhor os sentimentos, as dores e as necessidades. E isso aqui é o mapa da empatia. Vou tentar dar um zoom. Vou ver se não fica cortado. Pronto, tá aqui as perguntinhas que são feitas no nosso mapa da empatia, tá? Inclusive, vocês podem projetar isso num trabalho de vocês. Vocês podem fazer isso em sala de aula, numa sexta-feira, tá? Então, vocês podem fazer uma venda, tentar fazer uma venda, tá? E fazer um teatrinho, tá? Na sala de aula de vocês, para praticar, para colocar isso no papel mesmo. Esse bonequinho que tá bem no meio é o teu cliente. Pode até botar a foto dele lá, certo? E aí você vai estar colocando.
o que que ele pensa, o que que ele ouve, o que que ele fala, o que que ele faz, o que que ele vê. Por que que tudo isso importa? Porque eu preciso saber quem é aquele cliente. Lembra lá que não é... Lembra lá da novela? Que você ficou reclamando, dizendo assim, ah, mas se fosse eu já armava logo, era um barraco. Não, não é você. É ele, tá? O que que ele pensa, o que que ele sente quando ele chega na tua loja? Certo? Ele está reclamando de alguma coisa? Gente, isso é técnica de venda, tá? Eu preciso saber ouvir o meu cliente, tá? Então, eu tenho vários tipos de cliente. Tem cliente que já chega logo determinado, certo? Ei, tu tem o iPhone 13 Pro Max, tá? Isso o quê? Mas não, mas eu quero esse modelo, tantos gigas de memória e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele não dá muito espaço, ele sabe muito bem o que ele quer. Então o pensamento dele já está muito bem concretizado. Tu pode até outros celulares, tu pode até entender que aquele cliente não precisa daquele celular, mas ele quer aquilo. Então você não adianta. Não adianta tu oferecer muita coisa. Tem clientes que são muito determinados, ele quer aquele produto. Você tem, você não tem, bola pra frente. Mas tem cliente que chega lá meio perdidão, tá? Que chega lá sem saber direito o que quer, então você precisa ali lapidar, encontrar aquele problema, encontrar ali uma solução para poder encontrar a solução daquele problema, tá? Então vai ter cliente que você precisa chegar e conversar, mas o que que você quer, tá? E aí a gente entra aqui, ó. Lembrando que aqui é técnica de venda muito para serviço, tá bom? Então, não tô vendendo uma roupa que está ali na loja, mas tentando ser criativo. A ideia é essa técnica é a gente ser criativo, encontrar soluções criativas. Essa técnica aqui é para conhecer o meu cliente, tá? Para que a gente possa encontrar, mudar a nossa loja, né? Ah, eu vendo roupas nas lojas, mas eu preciso saber quem é meu cliente para que eu possa encontrar novos fornecedores, por exemplo. Então, o que que ele pensa? O que que ele sente? Tá? Ele está incomodado? Por que que ele está incomodado? Ele está se sentindo desvalorizado? Né? Foi isso que motivou ele comprar uma roupa nova? Foi isso que motivou ele fazer um novo vestido, né? Por exemplo? O que que ele ouve? Tá? E isso pode ser tanto ouve no aspecto de consulta, tá? Ou de opiniões de outras pessoas. Ah, as pessoas estão reclamando do meu corpo. Ah, as pessoas estão comentando que eu engordei. Ah, as pessoas... E isso incomoda, isso afeta. Isso é uma dor, isso pode inclusive projetar. Tanto no que eu ouço, como na minha dor, tá? Isso me machuca, certo? Então, quem trabalha aí com, por exemplo, com corte e costura, com roupas de um modo geral, tá? O especialista na área vai entender que não adianta botar uma roupa larga, tá? Que precisa pensar numa roupa que valorize o corpo daquela pessoa. É isso. É essa a ideia do especialista, tá bom? O que que ele vê no aspecto de o que ele consulta? Hoje em dia o cliente ele consulta muito. Eu uso as redes sociais para poder aprender demais. E se aquilo ali me incomoda, o cliente ele já está ali, ó, aprendendo, certo? Então, quais são as referências que ele tem, certo? Para poder projetar. Porque, afinal de contas, se ele não tem essas referências e tu propõe uma solução de referências que ele não tem, ele não vai querer. Ele vai achar estranho, ele vai se incomodar, ele vai falar, não sei não, certo? Então eu preciso entender quem é o teu cliente, quem é esse meu cliente, o que são as referências que ele tem, porque às vezes eu posso entregar um produto que ele vai achar muito estranho, vai falar, não é esse aqui não, certo? Tem muitos exemplos de arquitetos que falam isso, o cliente que fala, eu quero muita cor no meu projeto de arquitetura e entrega um negócio de fato colorido e ele se assusta, tá? Porque em geral, aqui no Brasil, as pessoas não usam tantas cores na arquitetura. Quando você coloca muita cor, aquilo ali chama atenção, a pessoa vai se sentir desconectado, tá? O que ele fala, o que ele faz, e sim, às vezes é uma projeção da persona dele mesmo, do trabalho. Ele trabalha com quem? Certo? Ah, ele é um médico, ele é um dentista, ele é um advogado, ele é um padeiro, ele é um vendedor de roupas. Isso é importante, professor? Sim, isso vai projetar rentabilidade, estilo de vida, convívio com outras pessoas, tá? E, claro, isso vai afetar diretamente lá o que ele ouve e o que a dor,
certo? Então, se ele vivencia um alto padrão de vida, a cobrança visual é uma. Se ele vive numa classe média, média baixa, o convívio com as pessoas também é parecido, as dores também vão ser relativas a esse grupo, para esse grupo social. Inclusive, isso ajuda muito na escolha do público-alvo. Quem é esse meu público-alvo? Quem eu preciso atender? Quem tem a ver com os valores e com a missão que eu tenho como empresa? Tá? Então, eu acho interessante vocês fazerem esse mapa. Esse é um mapa, tá? E aí vocês vão colocando, vocês vão preenchendo, escrevendo cada um desses quadrados e triângulos pertinentes aqui dentro. Valeu! Outra etapa que a gente vai ter é a definição, tá? Ele vai combinar todas as suas pesquisas, tá? Observe onde existem os problemas. Gente, vocês podem fazer o mapa da empatia, tá? Desse jeitinho, tá? Tem pessoas que não gostam, tá? Acham confuso e podem utilizar as mesmas perguntas, o que pensa, o que ouve, o que vê, o que fala, em lista, certo? Aí cria uma lista e aí consegue preencher. Tem empresas que mandam essa lista, muda só um pouquinho as perguntas, colocam opções nas perguntas e manda para o cliente preencher, certo? Fica algo mais automático, porém mais exato, certo? Dependendo do teu trabalho, às vezes ajuda, tá? E aí você manda para o cliente como aqueles formulários do Google, certo? É bem funcional, tá bom? Outra etapa que a gente tem depois do mapa da empatia, a gente tem aí a definição, tá? Que ele combina todas as suas pesquisas, onde existem problemas dos seus usuários e identificar as necessidades dos usuários. Comece a destacar as oportunidades de inovação, depois disso você oferece o melhor do seu desafio, tá? Eu não coloquei aqui, porém, uma ferramenta, porque, por exemplo, o que você vai encontrar? Você pode encontrar diversos problemas, tá? E aí, na primeira mapa da empatia, você vai encontrar diversos problemas, tá? E aí, um dos lugares, uma das ferramentas que pode me ajudar a solucionar esse problema aqui é o diagrama de Pareto, tá? Então, dependendo da técnica que você empregue ali, você vai encontrar tanto problema, você vai falar, e agora? Qual problema de fato eu preciso solucionar? O diagrama de Pareto, ele tem uma regra, ele vê o mundo. Pareto foi um grande matemático do passado que ele encontrou uma relação, tá? Essa relação que ele chamou de 80-20, tá? Ele começou a ver um padrão, tá? Mais ou menos o seguinte, 80% dos problemas do mundo tinham 20% de soluções, basicamente. Por exemplo, 80% das riquezas do mundo eram encontradas em 20% da população, eram concentradas nas mãos de 20% da população humana, tá? Então, ele começou a observar que essa relação sempre acontecia e isso foi projetado para a administração também. Então, eu tenho uma série de problemas acontecendo dentro da minha empresa e aí você vai focar lá, não. Vê aí os 20% que mais apresentam, certo? Os 20% que tem mais problema, é neles que a gente tem que focar. Tá? Então, se eu tenho muitos clientes, eu quero fazer esse mapa de empatia com esse monte de cliente, você vai encontrar os clientes que mais apresentam problema e ouvir, de fato, esses. Eles é que a gente vai filtrar. A segunda etapa, né, que a gente tem, a definição, a gente quer fazer essa convergência. Ó, beleza, eu captei, fiz a consulta pública lá com os meus vários clientes, meus 10, 100, 1000 clientes, e agora, com mão desse monte de trabalho, tá? Desse monte de problema, eu não posso abraçar o mundo com as pernas. Eu vou ter que selecionar um, dois ou três aqui para focar.
Tá? Beleza, encontrei um problema, encontrei dois problemas para gastar minha energia, então a gente vai dedicar nesses, porque sim, se esses são os problemas aqui, a gente pode encontrar muitas soluções, certo? A ideia é essa, é que se a gente acerta nesses 20 que proporcionam, que causam todos os outros problemas, então a gente consegue melhorar muito na nossa projeção, tá? Então, o diagrama de Pareto é isso. Ele é um diagrama é um diagrama mesmo, ele é um gráficozinho, certo? Ele é um gráfico de linhas, de barras, aliás, certo? E aí, e esse gráfico de barras, opa, aí a gente vai ter, cada barrazinha seria uma causa desse problema. Só que ele faz uma segunda projeção, vou botar uma outra linhazinha aqui preta, no qual eu vou encontrar essa proporção, tá? De 20, 70%. Então eu vou focar aqui, ó, em dois ou um grupinho que preencham o pré-requisito desses 20, esses dois, né? Esses dois primeiras colunas, cada coluninha dessa aí é um problema diferente que foi observado, tá? E eu vou focar a minha energia nesses dois para poder somar, tá? Que esses dois somem 80%, tá? Das soluções possíveis, dos possíveis, das possíveis causas ali da nossa empresa, tá? Beleza, foquei ali nesses dois problemas, tá? Vamos trazer aqui no exemplo lá no exemplo da costureira, tá? Que recebe muita cliente reclamando sempre da costura, tá? Então, beleza. Encontrei, foquei nesse problema aqui. A costureira pode ter diversos problemas dela. Técnica de vendas, pode ter problema com marketing no Instagram, pode ter problema com atendimento do cliente, ela pode ter problema com a costura das roupas. Então ela tem muita coisa para pesquisar, ela tem muita coisa. Mas o principal dela foi a bendita costura lá. Beleza, pois então ela vai aprender. Ela vai lá para um curso fazer um curso de corte e costura novo, com uma nova técnica, com uma coisa diferente, para focar, para aprender mais. Aí a gente tem a nova etapa, que a gente chama de etapa da ideação, para ter ideias, tá? Então quando a gente empanca num problema, tá? A gente precisa ouvir de outras pessoas possíveis ideias. Ouvir de outras pessoas. Uma das ideias que eu falei é fazer um curso. Vai lá fazer um curso, estudar, certo? Às vezes, de lá, pode surgir uma ideia. Às vezes, tu conversa com o professor. Ah, eu estou passando por esse perrengue aqui, certo? O que seria interessante? Ouvir de uma outra pessoa. Olha só, aqui é uma boa caminho, ó, para a colaboração. Aí a principal técnica que a gente tem para colaboração é conhecida como brainstorm, tá? Ou, em outras palavras, né, se a gente fosse traduzir do pé da letra no inglês, brainstorm, tá? Brain é cérebro, storm é tempestade, né? Se a gente fosse traduzir ao pé da letra, seria tempestade de cérebro, não é, tá? É tempestade de ideias, certo? O que seria essa tempestade de ideias? Ó a imagem que está aí, ó, é um trabalho em grupo, a gente apresenta aquele problema, tá? E aí várias pessoas com realidades diferentes, com cargos diferentes numa empresa, começam a projetar ideias, tá? Aqui não se fala em viabilidade, certo? Aqui a gente não fala que não pensa na viabilidade. Eu quero é a ideia, certo? Muitas empresas, elas fazem isso. A Globo faz muito isso, o YouTube faz muito isso, o Google faz muito isso. Como assim, professor? Eles abrem as portas deles, chamam vários profissionais, aí passam um dia inteiro de muito trabalho. Eles têm um grande problema, né? Às vezes pode ser um problema associado a
Meio ambiente. Ele lança lá uma pergunta: como a gente pode solucionar? Aí tem, né? O jornalista tá lá participando, tá? Tem um ator da novela participando, tem um diretor de novela, o autor da novela, tem o cinegrafista participando, tem o agente de portaria participando. O que, professor? O que, que tem a ver essas profissões? Cada um tem a realidade diferente, certo? Cada um tem um pensamento diferente. O ator, ele não tá ali acompanhando os problemas que o porteiro vê. O porteiro vê, tá toda hora. A entrada e a saída das pessoas, como as pessoas chegam e não sabem o que fazem com os produtos que tem, com os resíduos sólidos dela, certo? Então, ele vai projetar e falar, ó, a gente precisa de uma cesta, a gente precisa de algo que chame a atenção, porque às vezes tem até a cesta lá, essa cesta estética, bonitinha, discreta, passa despercebida, as pessoas não veem. Então, ele vai falar isso. E o ator, como é que ele vai falar? Ah, durante o cenário a gente precisa encontrar, porque a gente está ali atuando, a gente não tem como sair do lugar, então cada um vai falar uma coisa diferente. Dei o exemplo da Globo porque eu já vi até documentários sobre isso, como a importância disso. A Google faz muito isso, contrata, chama essas pessoas para pensar soluções diferentes. Cada um tem essa vivência, como eu, profissional, que estou aqui e até que estou de fora, posso pensar. A ideia daí do brainstorm é essa, tempestade de ideias. Vocês podem fazer isso na sala de aula e também. Cada um de vocês, por mais que todos vocês sejam estudantes da mesma turma do curso técnico em recursos humanos, cada um de vocês tem uma história diferente, tem um pensamento diferente. A professora vai jogar uma pergunta, tá? Como podemos melhorar o meio ambiente aqui na nossa escola aqui de Porto, tá? Cada um vai ter que calçar a cabeça para poder encontrar uma ideia, certo? E aí essa ideia vem da onde? Da minha vivência. O que que eu faço com o lixo da minha casa, certo? Ah, mas ali na minha tia a gente faz desse jeito e tal, a gente reutiliza. Ah, minha avó ela cria brinquedos. Sabe que a ideia não é pensar na viabilidade, não é pensar, eu vou fazer uns brinquedos. A ideia não é nem pensar se eu tenho habilidades práticas ou não para executar isso, porque essa viabilidade vai para a próxima etapa. Próxima etapa é essa? É a etapa da prototipação. É a etapa do que eu crio o modelo, eu executo esse modelo. Esse modelo aqui, essa etapa, ela é focada na experiência. Então, eu crio aquele modelo e aí eu percebo. É aqui onde a gente estuda a viabilidade. Isso aqui é caro para fazer. É muito legal essa ideia, mas ela é muito cara. Ela é inviável, certo? O produto que vai chegar para o cliente vai chegar tão caro que eu não vou conseguir. E o cliente não vai conseguir comprar isso, certo? Então vamos lapidar. O que a gente pode cortar dessa ideia? Ou vamos agora apostar na outra ideia, talvez seja mais interessante. Coloca ela na prática. Aqui as ideias, elas simplesmente são colocadas no papel, nessa mesa. Aqui elas são anotadas, certo? A gente coloca também fornecedores, caminhos, metodologias, ideias. Vai, joga, certo? Em um dia isso aí, tá? No depois, a gente vai. Isso aqui leva um pouquinho mais de tempo. Dependendo do que você está fazendo, uma semana, um mês, um ano, para de fato lapidar esse produto e levar esse produto para um protótipo final. Um caminho mais rápido para vocês seriam, por exemplo, o storytelling, tá? Então vamos supor que teu problema seja em vender um produto online. Storytelling é uma técnica, tá? Telling, contar história, de contar histórias. Como é que eu vou prender a atenção do meu cliente lá nos stories do Instagram? Tá? Storytelling, contar uma história. É a capacidade de transmitir o conteúdo por meio de um enredo elaborado, tá? Então eu tenho um roteiro,
tá? Do meu dia a dia. Saiu esse começo do ano, meio do ano, sei lá, a blogueira, né, a influência digital Boca Rosa, ela divulgou o roteiro dela de projeção. Ela fez aquilo ali de propósito, tá? Para impactar, para chamar atenção, para todo mundo falar. Gente, ela pensa até no café, no que ela vai dizer bom dia tomando um café da manhã com uma xícara. Sim, é um enredo, tá? Isso é uma técnica de venda. Se esse for o teu problema, isso aqui é a forma que a gente vai lapidando, tá bom? Queridos, o nosso tempo ficou por aqui, tá? Só pra gente fechar, Design Thinking é uma metodologia cheia de técnicas diferentes. Vocês têm aqui 3 técnicas diferentes que vocês podem aplicar. Vocês vão voltar nessas técnicas em outras aulas, em outras disciplinas. Agora, a gente vai para o intervalo e a gente volta 9h20 com o projeto de aprendizagem interdisciplinar. Até lá!